Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. E hoje, para o primeiro episódio de 2024, o primeiro Feliz Ano Novo para todo mundo, eu chamei um imigrante indiano. Ele chegou aqui no Brasil na década de 70, aqui ele já trabalhou com exportação, com turismo, autodidata, fala 8 línguas, e nos anos 90 ele quis trazer um pouquinho da sua terra aqui para São Paulo e abriu o Tandoor, que hoje é considerado talvez o melhor restaurante indiano da cidade. Pelo menos para o TripAdvisor é assim. Está entre os 10% restaurantes mais bem avaliados de lá. Além disso, ele é um ótimo comunicador, contador de histórias e comediante para os mais íntimos. Seja muito bem-vindo ao Backstage Podcast, Laki Daswani. Backstage. Você foi descrito assim pela sua filha como um comediante para os mais íntimos, um contador de histórias. Você é isso mesmo? Bom, eu acho que quando eu era criança, me falaram que o riso é o melhor remédio. E eu não economizo. Então eu acho que minha saúde está melhorando graças a isso. Meu açúcar diminuiu. Eu usava óculos para longe. E quando eu cheguei um momento, eu estava incômodo. Aí eu fui no médico e ele disse que você não precisa mais óculos. Aí eu perguntei como. Ele perguntou. Aí falei, eu rio muito, né? O riso é o que ajuda o ser humano. E pessoas economizam muito nisso, eu não sei porquê. Então, além de você rir, você também faz os outros rirem, né? Porque eu gosto. Isso é, eu acho que é um parte de egoísmo. Quando eu vejo pessoas felizes, me dá muita alegria também. Tá A certo. sua família, seus amigos. E isso ajuda muito o própria pessoa. E seus clientes também, né? Porque você fala... Sim, sim. e no Tandoor não é só comer a comida, também ouvir suas histórias. Sim, e eles voltam sempre. No Tandoor a gente não tem clientes, temos amigos. É isso? É o primeiro podcast que você está indo? Eu fiz um faz muitos anos. É. Então, seja bem-vindo. Obrigado. Esse episódio vai ao ar no YouTube, no Spotify. E fica aí para quando você quiser ouvir de novo suas histórias, quando você quiser voltar aqui, tá bom? Ótimo. Eu quero começar perguntando um pouquinho sobre a sua história, né? Você é um imigrante, chegou da Índia nos anos 70, mas passou por outros países antes. Primeiro eu quero saber como que foi sua infância na Índia e por que você veio para o Brasil? Na realidade, nossa religião é hindu, né? E a família morava hoje, Paquistão. E a Índia foi dividido no base da religião. E nós tínhamos que largar tudo de um dia para o outro. Tínhamos casas de mármore, tinha muita coisa. Largamos e foi a maior imigração na Terra. Imagina uma Europa inteira mudando do lugar. E isso foi... muitas de minha família e parentes morreram no trajeto. E o meio de transporte era trem. O trem saía de Paquistão, chegava no parte Índia, com 100% dos passageiros mortos. Até as grávidas, tudo. Foi uma insanidade, né? E a religião. E hoje a Índia foi dividida assim. Se você vê os ingleses, qualquer país que eles dominaram, colonizaram, deixaram o país com problemas de divisão, porque o meta deles era divide and rule, dividir e reinar. E você vê, por exemplo, em todos os países que eles colonizaram, tem problema de fronteira, tem problema como hoje na Índia e Paquistão, travaram 3 guerras por causa da Caxemira. E tudo para a base da religião. E, por exemplo, no Paquistão tem uma cidade chamada Mohenjo-Daro, que tem 3.000 anos e tem quartos, esgoto, engenharia. Então você pode imaginar a origem dos sindhis. E hoje os sindhis estão no mundo inteiro. No mundo inteiro. E até 65
não era reconhecido pelo governo indiano. E até hoje não temos Estado na Índia, mas somos, na Índia, uma das comunidades mais ricas, porque são trabalhadores. Mas a infância, voltando, não foi fácil porque não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas menos mal que tinha uma casa da família. Onde Com quantos anos você teve que sair, fazer essa migração que você falou? eu saí 3 anos depois da independência. Então, eu nasci em uma casa que não tinha nada, né? Então, foi difícil. E meu pai também não tinha nada. Depois, devagar, começaram a abrir uma lojinha. Mas não tinha economia. E tinha o governo de Indira Gandhi, que era qualquer riqueza. Quer dizer, ela gostava de pobreza, queria o povo pobre. Então, televisão não tinha, quando tinha só preto e branco, era proibido hotel 5 estrelas, porque não queria rico. Então, para um telefone, 5 anos, uma motocicleta, 5 anos. Então, não tinha, e tinha racionamento em casa. A família inteira recebia 4 quilos de açúcar por mês. Ah, era assim? 4 quilos de óleo, 4 quilos de lentilha, que é principal. E era assim. Bom, com 18 anos eu saí e fui para a África para trabalhar numa empresa de família de minha tia, que abriu lá faz 100 anos. E era um país onde o ditador era mais sangrento, eu acho, no mundo inteiro. E o ditador agora era amigo meu, que naquele tempo, porque minha empresa era muito grande. E ele é ditador há 40 anos. Você conhece? Qual que é o Conheço país? ele, Nguema. Eu conhecia quando o tio, ele mesmo fez um golpe de Estado, depois o tio foi assassinado, quer dizer, morreu, e ele é presidente há mais de 40 anos, ditador. O país, você falou? Guiné Equatorial. Guiné Equatorial. Era o único país espanhola na África, colônia. Quando eu fui lá, 300 mil habitantes. 100 mil fugiram, 100 mil mataram e 100 mil tinha lá. Nossa. Mas a economia lá era muito bom porque tinha guerra civil na Nigéria. Nigéria e Biafra. Então chamávamos caiuqueiros. Caiuqueiros era barquinhos, né? Que a pessoa vinha e levava conhaque, todo produto espanhol. E com isso ganhávamos muito dinheiro. Por exemplo, eu ia no banco toda manhã com 8 malas de dinheiro, espécie. Era assim que funcionava? Eu viajava para Douala, Camarões, em avião charter, mas eu tinha 20 anos. Então, foi uma experiência boa. Aí eu voltei para a Índia, porque ditador, depois a economia não tinha mais negócio. Voltei para a Índia, mas claro, não tinha nada. Não tinha nada, um outro irmão que estava lá. Aí eu vi que não tinha espaço na família. E vocês eram quantos na família? Somos 3 irmãos. 3 irmãos. 3 irmãos. O outro irmão que também, ele ainda está lá, na Índia. E hoje, claro, ele ganhou dinheiro e tudo, porque a Índia hoje é outra economia, é outro face. E depois eu saí e fui para Londres. E em Londres, naquela época, tinha muita superioridade inglesa. Porque eles, na Índia, quando eles mandavam, tem um clube que ainda existe, tinha uma placa fora, indianos e cachorros não permitidos. E a ironia hoje, na casa do primeiro-ministro em Londres, tem um indiano e o cachorro dele. Então, a ironia. Tem muito indiano em Londres, né? Não, Inglaterra. claro. É a maior imigração. Claro, que tem, né? e hoje o povo, quem é o mais rico em Londres, as maiores casas e tudo, são de indianos. É mesmo? São de indianos. Então, mudou toda a história. Mas naquela época, eu perguntava alguma informação e desprezo total. Você falava inglês? Eu falava inglês, né? Eu nasci falando inglês. Na Índia, você nasce falando 2 ou 3 línguas. Porque tem 14 línguas. Não é igual aqui, né? Aqui
Mas é melhor ter uma língua. Não tem divisão, né? Existe uma divisão por cada língua que se fala é dividida Outro é igual como Itália e França, por exemplo. É Fala quase como outro outra país. língua. Cada estado na Índia, até hoje, é outro país. Isso. E aí eu falei, eu não vou criar meus filhos nesse ambiente, né? Em Londres, você disse. Londres. Com muito preconceito. Aí eu fui para Canadá, que eu adorei. Canadá era um país... Eu sei que naquela época não tinha população, você não pode ganhar muito dinheiro, mas o dinheiro não era a minha meta. Eu queria um lugar para ter uma família e viver uma vida digna. Mas o problema de imigração era muito demorado e não tinha certeza. Eu não queria voltar para a Índia. Eu saí para não voltar nunca, nunca não quer dizer para vencer. Aí eu fui para vários países na América Central. Aí eu falei, eu saí de uma África para entrar no outro. É parecido? Banana Republic. O que, Panamá, assim? Não, foi para Belize, Trinidad, e Kingston, e Curaçao e depois em Guiana. E aí, última parada no meu bilhete, que era sempre de papel, era Manaus. E por que Manaus? Eu sou de casta comerciante. Na Índia tem casta. Então, naquela época, se você é comerciante, você não faz mais nada. Você tem que entrar no comércio. Por exemplo, as filhas não estudavam. Cresciam, casavam e acabou. E sempre os filhos que estudavam. Então, me falaram que tem Suframa, tem Zona Franca em Manaus. Aí eu cheguei sem falar uma palavra de português, não conhecia ninguém. Hã? Então, eu tinha 22 anos. Foi rápido então tudo isso. Com 18 você estava indo para a África. 4 anos na África e eu tinha 22 anos. Aí eu sem conhecer ninguém e não falava uma palavra de português. E a primeira palavra que eu aprendi, graças a Deus, foi obrigado. Mas eu cheguei no Brasil, eu gostei muito. Eu até hoje eu falo para todo mundo no meu restaurante que o Brasil realmente é o melhor país do mundo, porque o povo é muito bom. Eles abraçam todo mundo, tolerância total. E eu acho que esse país, dizem que o Deus é brasileiro, eu concordo. Foi diferente dos outros países que você tinha ido? Totalmente, totalmente. Até hoje, o Brasil, se você vê, você vive... Claro que todo mundo reclama. Esse é lógico de ser humano. Quando é quente, eles falam que é quente. Quando é frio, eles falam frio. Mas então não sei quando o ser humano vai ser feliz, né? E aí eu demorei muito porque fiquei paralítico. Tinha uma doença na Amazonas, eu não sei o que, ribeirinho. E em 3 meses eu realmente não conhecia ninguém, foi difícil, com pouco dinheiro. E recuperei, né? É uma doença de mosquito? Assim? Era nas pernas, talvez, que os músculos perderam a solidez. Então, eu não podia andar, não podia ir no banheiro tão fácil. Nossa, você estava sozinho assim? Sozinho. E quem me ajudou foi uma senhora idosa que lavava roupa, né? Então ela vinha todo dia, trazia um sanduíche e essas coisas. Mas foi bom. Isso, tudo que a gente passa na vida deixa um rastro, deixa uma coisa onde você reflete, que você aprende a valorizar as coisas, né? Quando você vê as notícias, vê o mundo que passa na sua frente, você sente outra pessoa, você não tem aquele conforto de julgar. Nossa, mas você estava com 22 anos, eu tenho hoje 24, eu estou me imaginando lá em Manaus, paralítico. Sim, em Manaus, mas aí eu tive sorte, eu introduzi a moda indiana naquela época, que era bom. Toda segunda-feira vinha 1.000 quilos por avião, Air France, de Bombaim para Manaus, via Paris. Da onde? Para Manaus. Tinha um voo 747. Eu tinha 1 tonelada garantido. Uma blusa... De quê? De roupas? Blusa indiana, que era uma moda
fabuloso. Quer dizer, uma blusa de $1 eu vendia por $8. Eu chegava do aeroporto, a mercadoria chegava, tinha uma fila de clientes. Eles mesmos abriam o saco, tiravam nota e levavam. E isso Aqui no Brasil o pessoal gostava de usar isso? Era moda. Que coisa. Talvez sua mãe ou quem você conhece vão falar para Usava. você. Na década de 70. Com fio dourado, depois começou aquela saia indiana, que todo mundo usava. E isso me ajudou a ter um capital, né? Aí eu abri 5 lojas na Zona Franca, foi bom. E depois, como eu tinha tanto negócio com Air France, eles davam cada 3 meses uma passagem para ir para a Índia. Então você ia para a Índia de vez em quando? Eu tinha que ir para comprar compras. Ah, tá. Aí numa viagem eu encontrei, porque existe até hoje casamento arranjado. Vou te perguntar sobre isso. Sim. Então, eu gostei da minha esposa, né? Na viagem. Uma das viagens. É um sistema, sabe? A gente já vai entrar nesse assunto. É um networking, sabe? E funciona. E só 46 anos. Né? Tá bom, né? Sucesso, né? Então, e isso foi bom porque saímos 3 meses do Fantástico por causa das novelas indianas. Clone, Caminho da Índia. E no Fantástico queriam mostrar que existe, na realidade, casais arranjados de verdade. Olá, aqui deixa eu te perguntar. Você é um dos poucos imigrantes indianos aqui no Brasil. Não tem uma imigração muito grande. Porque o capital do Brasil era Buenos Aires. Ninguém sabia que era Brasil. Ninguém sabia que... Se você vê, por exemplo, em Argentina, tem 200 mil judeus. E no Brasil tem 100 mil judeus. Quando o número devia ser contrário. Porque o Brasil mais realmente receptivo, né? Tem outro... Mas ninguém conhecia naquela época. E também a língua portuguesa. Os indianos sempre emigraram nos países onde falavam inglês. Tá. Que já se falavam, né? Sim. Então, o Brasil primeiro não tinha... Ninguém conhecia. Depois, Fernando Henrique, que foi para a Índia uma vez. E hoje estão chegando mais gente por causa do farma. Porque a Índia é número 1 no mundo Não sabia. em genéricos. E hoje Tem uma lei de patente lá diferente, né? Sim. E muitos remédios que você hoje compra no supermercado é indiano. Entendi. Então, tem muitas empresas. Depois, o Tata estão aqui. O sogro do primeiro-ministro da Inglaterra, ele tem uma grande empresa aqui, Infosys. A Birla tem $3 bilhões de investimento aqui. E o Reliance, que é um bilionário, tem uma refinaria em Recife. Então, a Índia está investindo muito. Discretamente, claro, porque... Mas estão investindo e o Brasil... E o Baidu também, que é uma empresa de educação online, também é um startup bilionário, também que está aqui. Então, isso está trazendo pessoas para o Brasil. Mas, na época que você estava aqui e não tinha tantas referências de cultura indiana aqui no Brasil, você sentia falta dessa cultura, das pessoas que eram mais parecidas com você? Muita falta? Muito. Mas uma coisa, se você vê... Nos Estados Unidos é feito de imigrantes, por exemplo. O imigrante, quando vem, não tem nada a perder. Então, é lógico que vai sentir falta de muita coisa e não vai poder ter. Então, isso já aconteceu no passado, né? E o que vamos fazer? Então, e de quanto em quanto tempo você conseguia voltar para a Índia para ver sua família e tudo? Não, depois quando eu quando abri o negócio, eu ia a cada 3 meses, né? Aí depois meu irmão, que morava na África também, no outro país, Gana, eu trouxe ele. Então, como ele estava aí, eu podia ir mais fácil. Ele estava cuidando também das suas coisas. Eu trouxe na sociedade. Então, vamos falar do assunto que você já queria engatar. Casamento arranjado. Seu casamento foi arranjado. É uma coisa que pra gente é muito diferente, né? Por isso que você foi chamado 3 vezes no Fantástico para falar.
Como que foi o seu processo? Como que funciona isso? Se ainda existe isso na Índia? Como que é esse processo? Como que foi para você especificamente? Bom, primeiro eu casei com Sindhi, de minha casta. Com o quê? Eu sou Sindhi, da província do Sindh, do Tá. Paquistão. E os pais dela também. Tá. Então tem que É a mesma ser, casta? Tem que ser a mesma casta, né? A mesma casta. E Só uma coisa, a casta, como que é? Você nasce na casta você nasce na e casta. é isso? Sim. E aí tem, você falou que elas também são divididas por trabalho, então tem a casta dos comerciantes, a casta dos... Exato. Por exemplo, eu sou Sindhi. Se eu fizer alguma coisa errada aqui no Brasil, o mundo inteiro vai saber. Tá. É interessante isso. Tem uma conexão, assim. Na Ásia sempre dizem, se fez, salve a cara. Uhum. Então, se você faz alguma coisa errada, se eu roubo aqui, eu faço algum trambique, todo mundo vai saber no mundo, pelo menos. Então, as famílias conheciam, tem uma menina para casar, eu também estou no mercado, chamando de mercado. Uhum. Tá aberto pro... Tá aberto. Aí eu fui lá e gostamos, tal, conversamos. Você foi pra Índia pra isso? Não, eu estava lá na Índia. Ah, você já estava lá. Ela morava em Calcutá, porque... Mas isso, você tava no Brasil e foi pra lá, isso? eu sempre ia, Tá, né? tá. Então, lógico, e eu também no Brasil, você vai perguntar por que eu não casei aqui. Eu não casei aqui porque em Manaus ninguém sabia que sou indiano. E tinha muitos turcos em Manaus que incendiam a loja. Então, chamava Turco-Circuito. Era nome. Então, tinha medo das meninas, né? Se eu sou turco ou árabe. Elas achavam que você podia ser uma dessas pessoas. Porque eles não sabiam que era Índia. Então, se não, talvez eu ia casar com brasileira, não era... Eu sou ser humano, né? Mas as meninas tinham medo de mim. Quem sabia que era Índia naquela época? Aí em Manaus, talvez em São Paulo, sim. E aí nós fomos lá, depois nos conversamos, depois... eu acho que os casamentos são feitos no céu, né? E funciona dessa forma. E as minhas filhas são brasileiras. E todas as amigas, lógico. Agora, aqui, por exemplo, quando vejo... ela namorou 4 anos, ficou noivo 4 anos, casaram e separaram no 1 ano. Então, isso não faz sentido para mim. Entre 2 casamentos na França acaba em divórcio. Nos Estados Unidos, o pior problema na justiça é separação, divórcios. Então, eu acho que essa fábrica, esse tecido de casamento, é um pouco... não é perfeito, eu acho. No meu caso, graças a Deus, funcionou. Deu certo. Mas como que funcionou? A família dela com a sua família se conectaram antes, porque tinha 2 pessoas no mercado disponíveis? Então, por exemplo, nós encontramos na casa de uns familiares e para ela, disse que ela não sabe que eu estou aí, mesma coisa. Mas aí conversamos e casamos em 15 dias. 15 dias? E em outros 15 dias chegamos em Manaus. E ela também, primeiro, não sabia que era Brasil. Imagina Manaus. Para ela deve ter sido também um... Difícil. Né? Não falava português. E primeiro ano foi muito difícil. Porque não existia amor, né? Vocês mal se conheciam, né? Também não conhecíamos. E no casamento arranjado, o primeiro ano, é lógico, foi muito difícil. Mas, num caso, os 2 lados têm muito a sacrificar ou a descontar. No amor, cada um exige mais. Porque ele tem que fazer isso, ela tem que fazer isso. Aqui não. Aqui não tinha muita exigência. E esse desconto ajudou. E depois o amor cresce. Depois nascem as filhas, tem um sacrifício do negócio. Se no Brasil não foi fácil, com a inflação de 5.000%. Então, muita gente aqui não sobrevivia. Imagina na importação. E aí eu mudei para São Paulo por causa da escola americana. Para os seus filhos? Porque Manaus não tinha escolas. Então, as filhas não pediram para chegar na terra, né? Então, nós trouxemos elas, nos mudamos para São Paulo. E
Elas nasceram aqui ou lá? Os dois nasceram em Manaus. Ah, Sim. e eu acho engraçado porque a nossa concepção de casamento é diferente do que você está falando, né? Porque pra gente, primeiro tem que existir o amor para depois se juntar Exato. e ver se esse amor vai resistir, Exatamente. não é? No seu caso, vocês se juntavam e se esforçavam para que isso acontecesse, para que Exato. desse certo, né? Mas eu acho que é uma evolução. Na- Pelo que você vê, assim, de outros casais, o seu deu muito certo, mas de outros casais, isso dá certo no geral? As pessoas estão felizes? Na Índia, sim. É? Na Índia, sim. O divórcio na Índia era legalizado antes que o Brasil. E tem poucos divórcios. É lógico também que a mulher indiana sacrifica mais e não é como o ocidental. Mas funciona. E até hoje é assim lá? Sim, tem arranjado e semi-arranjado também. E amor também. Tudo funciona. Tá. Mas eu acho que isso funciona. E perguntando um pouquinho mais especificamente das castas que você falou, eu lembro quando passou o Caminho das Índias aqui, é uma memória muito viva para mim dos Dalits, que falavam que os Dalits eram como se fossem, né, renegados, que não poderiam ocupar os mesmos espaços. Ainda existe isso lá, essa divisão de castas ainda forma a sociedade indiana? E como que existem essas castas que são menos valorizadas? Isso é realidade ou é um pouco... Bom, no meu restaurante, os brasileiros perguntavam a mesma coisa. Aí eu falava para eles que estão fazendo uma novela sobre o Brasil na Índia. Tá. Estão mostrando escravidão. Mas aqui não tem escravidão. Então, a resposta é essa. Hoje, o presidente da Índia foi Dalit. Tem ministros, tem médicos. Então, hoje, eu acho, vamos dizer o Obama, por exemplo. Então, na democracia, todo mundo tem direito. Todo mundo pode subir. Imagina um negro sendo o presidente dos Estados Unidos. E isso foi 50 anos atrás, não era possível. Então, a situação está mudando. Na Índia é totalmente diferente. E eu acho que o próprio Dalits são unidos. E como os negros tinham Martin Luther King, na Índia tem o Ambedkar, que também... Então, tudo isso, para uma comunidade surgir e ter respeito, tem que ter união. Tem que ter união e tem que ter um líder que faz a diferença. Na Índia, eu não acho que tem realmente uma diferença. Mas talvez, por exemplo, falando do casamento, no próprio São Paulo, eu vi uma reportagem de uma libanesa e ela falou que os pais querem que ela case com um libanês. E ela falava do clube aqui, Monte Líbano. Então, os libaneses vão lá. E eles querem que eles casem com libanês. Eu vejo Nissé. O Nissé casa com Nissé. Comunidade judaica também. Judaica também. E então eu acho que os pássaros voam de mesma... É mais confortável. Por exemplo, eu casei com a Cindy. Então, é casamento entre duas famílias. No mesmo também, você casa com uma mulher, as duas famílias se unem e fazem amizade. Tem uma base cultural parecida, que tem uma... Então, é a mesma coisa falando dote. O dote, claro que nosso casamento não existiu, mas aqui também tem dote. Sua filha casa e o pai dá um apartamento. Isso não é dote? Então, é menos institucionalizado, exatamente, né? É menos palavral. É. Mas, na realidade, o ser humano, eu acho, Marcelo, é igual no mundo inteiro. O que muda são um pouco as regras. É a mesma coisa. Mas é interessante porque o senhor falando assim dá uma noção para mim de algo mais natural do que parecia quando você chega, por exemplo, uma novela que coloca como se fosse uma coisa muito diferente do que a gente vive aqui. Porque, querendo ou não, aqui a gente não tem as castas bem definidas, mas existem os seus grupos, existem os grupos que são mais valorizados, os grupos que são menos valorizados também. Existe preconceito com raça, com cor, com classe social, né? Então, assim, às vezes as coisas são um pouco mais mascaradas, mas existem aqui também, Todo lugar. O ser humano não mudou. E não vai mudar, infelizmente.
Quero saber um pouco, então, do Tandur. Porque você falou que foi para São Paulo por causa da escola americana para suas filhas. Sim. Isso foi em que época, mais ou menos? Nós chegamos em São Paulo em 85. 85. Aí eu abri um escritório de exportação. A exportação, por exemplo, eu exportava e o pessoal não pagava. E a pior coisa, eu exportei para meu irmão, que estava no Chile. E ele também pegou meu dinheiro e abriu uma fábrica que faliu, quer dizer. Então, o dinheiro, ele não roubou, não enganou, mas, infelizmente, ele não pagou. E eu exportei para o mesmo sobrenome. E existia 70% do câmbio paralelo. Então, meu banco, por exemplo, falava, isso é um fraude. O Banco Central vai ver que você exportou, o dinheiro não veio, você vendeu no paralelo, que não era assim. Aí, infelizmente, depois... mas depois as lojas fecharam, o escritório também não deu certo. E 3 anos eu estava em casa, em pijamas, vendo o preço de tomate, cebola, batata está subindo. E era a vida ruim para minha esposa, né? Porque para os seus filhos sofria agora também. muito. Mas o problema era as filhas que iam para a escola americana. E naquela época também era $1.000 por criança, por mês. Por mês? Por mês. $1.000? $1.000. Sempre eu estava. Hoje é 4.000, 3.000, não sei. Então, meu capital estava diminuindo. E eu sempre tinha um desejo de abrir um restaurante. Porque não tinha... Cozinhava, não? Não, cozinhava não. Minha esposa Tá. é excelente, excelente. E todos os amigos que vinham em casa diziam, olha, lá que tem que abrir restaurante. Só que quando abri restaurante sumiram, porque no restaurante não paga, em casa não pagava. Mas aí eu falei, tá bom, vou comprar uma casa, porque eu não queria alugar. Ah, é seu o espaço? É seu. Porque isso eu aprendi de um grande restauranteiro. Falei, nunca aluga e abre restaurante. Por exemplo, se você quer abrir McDonald's, primeira coisa, você tem que ter casa própria. Depois você tem que ir para treinamento. O proprietário tem que ir para treinamento, aprender todas as etapas, até como pode ser roubado, pode preparar tudo isso. Aí eu sempre tinha essa coisa, eu aprendi essa coisa. A segunda coisa eu aprendi do Hilton. Um repórter pergunta ao Hilton quais são as 3 razões de seu sucesso. Ele falou, localização, localização, localização. Então, esses 2 pontos, para mim, era fórmula. Aí eu consegui essa casa a um preço bom, porque eram 3 sócios que não pagavam suas contas, queriam vender a casa para pagar a dívida. Então... Lá no Paraíso. Então, o prejuízo do um é lucro do outro. Né? E aí eu falei, se não dá certo, eu vou alugar. Pelo menos com o aluguel eu vou poder pagar as escolas. Né? E vou alugar, os banheiros estão prontos, homem e mulher, cozinha está pronto, vão tirar os quadros indianos do parede, vão colar italiano ou libanês ou o que seja, e o restaurante vai trocar. E os primeiros 2 anos foi tão difícil que pensávamos em vender. Mas qual cliente? Não tinha cliente. Não tinha nem cultura de comer comida indiana. Exato. Aqui, né? E 2 anos realmente queríamos vender. Isso foi o que, 93? Abrimos em 93. Completamos 30 anos ano passado. No mesmo lugar sempre? Era o mesmo lugar, mas faz 3 anos vendemos a casa, que estão construindo um prédio agora. Isso também tem outra história. Queriam comprar, e eu não queria vender. Aí sempre falei que eu não tenho filhos. E no final, era 12 casas. 11 venderam, eu fiquei o último. Falei, agora tenho que vender. Aí quando assinei o documento, ele perguntou, bom, você não tem filhos? Falei, não, tenho 2 filhas. Mas você não falou que não tem filhos? Falei que não tem filhos. E por que eu não queria vender? Porque não tenho nora. Porque se não tem nora, eu não preciso de dinheiro. Entendeu? As 2 filhas estão educadas, elas não dependem de mim.
acabou, por que vou vender? Porque O problema são as noras, então. o problema é nora. E graças a Deus eu não tenho filhos, viu? Entendi. E aí eu comprei. E você falava isso com a incorporadora, com a construtora. Exato. Era seu argumento, sim. Aí eu comprei essa casa, que essa nova casa tinha uma senhora judaica que morava lá e ela é muito conhecida. E ela faleceu, né? Queria vender, tinha 5 herdeiros. Aí eu falei, puxa, tratar com 5 herdeiros judeus. E eu tinha marcado uma viagem para Israel no mês seguinte. Falei, mancha, eles são difíceis para negociar, para tratar. Imagina como que vou para Israel e negociar com 10 milhões de israelis. Mas foi bom, mas consegui. Deu certo? Essa casa é melhor que outra, né? Entendi. E ajudou muito. Então, no começo foi muito difícil o restaurante, não emplacava direito, as pessoas não iam tanto. Mas quem cozinhava era sua esposa? Como que foi isso? Não, eu trouxe um chefe da Índia. Mas qual era o problema? Porque existia outro restaurante que era brasileirada. Então o pessoal vinha para meu restaurante e dizia que essa comida não é indiana. E a gente fazia comida autêntica, como hoje. Então o problema era o público, que não sabiam que realmente era comida indiana. Então o próprio cardápio lá ele colocava comida brasileirada, mas eles não queriam saber. E eu vou dizer eu tentei algumas vezes, falei, mancha, vamos mudar, vamos também fazer, mas ela falava, isso não é honesto. Se você abre um restaurante indiano, tem que servir comida indiana. Entendi, não queria brasileirar. Não pode ser, né? Quer dizer, eu acho é desonestidade, na minha opinião. Então, a gente seguiu, mas hoje o restaurante realmente está bombando. Nós já entramos no 10% dos restaurantes melhores no mundo e estamos faturando mais que nunca. É mesmo? É. E as novelas interferiram nisso? Ajudou. Ajudou? Ajudou. Era muita curiosidade. A pessoa queria fazer comida indiana em casa e... Eu sou rotariano, o Rotary também queria fazer noite indiana e tinha festas em outros lugares que a gente mandava comida e as músicas indianas, quer dizer, as canções tocavam o tempo todo. O que é tandoor? Tandoor é um forno de barro e isso também na realidade veio da parte de Paquistão, do Peshawar, que ainda está lá, e parte do Afeganistão. Então, os imigrantes trouxeram. Então, eles dormiam, colocavam roupa dentro e depois acendiam e faziam comida lá. Então, e é barro, né? E a gente coloca carvão. É tipo um forno. Tá. Mas só que a diferença entre um churrasco brasileiro, que é brasa, e aqui não é brasa. O carvão é manso, porque a gente coloca tudo sem pele. Sem gordura. Então tem que ser menos forte o fogo. Menos forte. E os pães a gente faz na parede. É aquele que você cola na parede, assim? Cola. E isso, na realidade, também é parecido com pão libanês ou tipo aquele pão egípcio, sírio. Então, também é feito mais ou menos da mesma forma. Mas a receita é diferente. Nós também temos uma influência libanesa também, a kafta, por exemplo. Os libaneses fazem kafta, a gente faz o shish kebab, mas só que com condimentos. Tá. É muito apimentado? Não, condimento não é pimenta. Hoje eu acho que até cebola e alho arde. E nós colocamos todos os condimentos mais para a saúde e não pelo sabor. É mesmo? É. Porque os condimentos, por exemplo, a cúrcuma, que todo mundo sabe, saiu no Estadão, no CNN, que aumenta muito a imunidade do corpo. A cebola é bom para estômago, o iogurte para faena, o hortelã para fígado, o alho para coração, gengibre para circulação de sangue. Tudo que a gente coloca é pitadinho para
atingir alguma parte do corpo. E essa, por exemplo, as receitas são do século XI, XII, no tempo de medicina ayurvédica. Que ayurvédica eram assim condimentos, né? E a única comida no mundo que desperta todas as papilas da língua é indiana. Por causa dessa variedade de condimentos. Porque a língua tem várias... inclusive, ele desperta a dor, por exemplo, quando você morde sua língua, aquele dor que o cérebro sente também. Por isso, essa comida vicia. Quem come comida indiana quer voltar. E isso é bom para nós. Na Índia tem muita cultura de comida de rua, né? Sim, street food é muito famoso. Não sei se você sabe, mas hoje no YouTube tem muito canal de comida indiana, de street food. Sim. Eu falei com... quem está no Band agora, que era no Globo? Zezé Camargo. Zezé de Camargo. E ele... Zeca Camargo. Zeca Camargo. Ele até queria escrever um livro. Você conhece ele? Conheço ele. Uma vez eu fiz um programa com ele e ele falou para mim lá que eu adoro street food. Ele tem um amigo em Nova Delhi, ele hospeda lá e ele queria escrever um livro com a mãe do amigo e ele adora street food. Ele falou para mim. Mas o risco de passar mal é muito grande? Não para indianos. Já está acostumado. Mas para estrangeiro é? Eu não vou recomendar. Tá. Não vou recomendar. E pode estragar a viagem, assim. Pode estragar. Então, vamos falar um pouco sobre viagem, porque você também sabe bastante de turismo na Índia, né? Você vai... É o melhor investimento. Eu fiquei sabendo que o Fábio Porchat já pegou dicas com você sobre Índia. Sim. E você sabe bastante lá. Para um turista brasileiro ou, enfim, ocidental, como que faz para organizar uma viagem para a Índia? Não precisa me falar o roteiro exatamente, mas assim, o que precisa olhar, o que precisa ter cuidado, ou o que precisa ir necessariamente? Como que faz? Não, eu falei para todo mundo, quem vai para a Índia. Índia é um país, ou você vai amar, ou você vai odiar. Por quê? Porque alguém vai para a Índia, ele volta e diz, lá que tem muita gente. Eu falo, você sabe que você vai a um país que é metade do terreno do Brasil, com 1,4 bilhão. Então, o que você esperava? Tem pobreza, tem miséria. Aonde não tem? Então, você sabe disso. Vai preparado. Se você vai para a Índia para ver as coisas negativas, não vai, porque gasta esse dinheiro para ir a Paris. Você vai lá para aprender como esse país, com 5 mil anos de história, com tanta coisa que ensinou para o mundo, sobrevive que em 200 anos, em 75 anos atrás, era um dos países mais pobres do mundo, que vai ser a terceira economia do mundo em pouco tempo. Então, tem que ver essas coisas. Os cientistas, os bilionários. E a Índia, ninguém vai para a Índia e volta a mesma coisa. Porque aqui a palavra é ter. Na Índia a palavra é ser. Então, todo mundo tem espírito. Eu acho que em todas as religiões se fala de espírito. Mas ninguém sabe o que é espírito porque no Ocidente ninguém sente. Mas na Índia a pessoa sente. E não precisa ser religioso para ir à Índia. Você tem que ir para ver a meditação, yoga, essas ciências que a Índia ensinou para o mundo. Eu acho interessante. O Fábio Porchat, por exemplo, ele voltou impressionado de sentido que eu acho que ele até escreveu no Estadão que ele teve que repetir 5 vezes para a guia que no Brasil, se alguém tem Rolex, o ladrão até pode cortar a mão para roubar. E a guia não entendeu isso, porque na Índia não existe. O quê? Roubo, sim? Não. Você pode andar com diamantes, pode andar com Rolex, ninguém vai mexer. Então... É cultural. É cultural. Não tem a ver com a pobreza ou com... Não, porque na Índia o pessoal acredita em karma. Então, o pessoal acha que se é pobre, ele nasceu porque certamente na vida passada ele fez alguma coisa para merecer isso. E nós acreditamos em karma e reencarnação, que na minha opinião, sim.
acho que semana passada, uma amiga que tem 80 anos, que ela falou, eu não acredito. Aí eu falei para ela, que custa você acreditar? Você tem 80 anos, né? E se você acreditar, pelo menos é o alívio que você vai voltar. Antes de morrer, você então, já pensa aqui. Por que você não quer acreditar? E ela realmente pensou e falou que sim. E pode reencarnar como humano, como animal, como tudo? Exato, porque eu acho que, bom, na minha opinião, é tudo, não tem provas assim, mas tudo é uma ciência antiga. Então eu acho que a Índia você tem que ir com alguma agência operadora, porque é complicado. Não é simples assim. Não é simples, não. Não é chegar, sair andando. Não. Tem gente que faz isso. Eu tava vendo um vídeo de um cara que fez isso, inclusive. Ele pegou o trem com aquele trem hiperlotado, aí chegou numa cidade, saiu andando sem hotel, aí pega o hotel. E aí, ele mostra os perrengues, mas ele mostra também ele comendo na street food. Mas tem muita gente hippie, tem gente com poucos recursos. Quando alguém vai para a Índia e diz que eu quero ir econômico, eu falo, não. Se você quer ir 4 ou 5 estrelas, menos que isso, eu prefiro que você não vá ou você não fala comigo. É mesmo? Porque é um país miserável. Você quer deixar sua cama, que é de rei, para ir para a Índia, para viver uma vida miserável? Não adianta. Aí a impressão que vai ficar do país vai ser realmente ruim, né? Um hotel 5 estrelas lá é um 7 ou 8 estrelas no Ocidente. É luxo. É muito bom. É muito bom. E o indiano adora turistas. Então você se sente realmente valorizado. Então, brasileiros ocidentais é para ir para a Índia, assim, é um lugar... Não, eu acho que é uma experiência. É experiência. E quanto tempo ficar lá? Aí depende do tempo. A Índia é grande, no sentido, tem várias coisas. Por exemplo, o sul da Índia é outro país. O sul da Índia nunca entrou na guerra, nunca teve alguma invasão. O norte foi invadido sempre pelo Alexandre o Grande, foi muito Mughals. A Índia foi 500 anos na influência de Mughals. Os mongóis? Chama Mughals. Então, na Índia vieram muita gente. Então Grécia, dá para ir várias vezes para a Índia para fazer várias viagens diferentes? Com certeza. Por exemplo, eu fui esse ano passado para o norte da Índia. Esse ano eu vou para sul da Índia. Que é outra filosofia, é outro país. Você vai para passear ou você tem família ainda lá? Passear. Eu tenho família em Bombaim. Mas Bombaim eu sempre posso ir, né? Mas eu vou lá, mas eu gosto... Eu adoro a Índia também. Quer dizer, eu acho, cada vez que eu vou, eu vejo o povo, eu aprendo muito. Muito bom. Então, se eu quiser fazer uma viagem para lá, você é a pessoa certa para perguntar. Por favor. Né? Aí eu vou lá no Tandoor, como, conversa. Tranquilo, seja bem-vindo. Para finalizar, a gente falou um pouquinho que você é uma pessoa super comunicativa, que conta histórias. E eu fiquei sabendo que tem um lado seu humorista também, que nunca foi aos palcos nem nada. Sua filha me disse que quando vocês foram no show do Fábio Porchat, você virou para ela e falou assim... É isso? Eu faria melhor que isso. Não. Eu acho que o Fábio é o melhor comediante no Brasil. E eu sou fã dele. E eu fui no palco. Você foi no palco? Foi. Na Índia, eu atuava quando criança como comediante. É mesmo? E eu não tinha autoestima. Não tinha autoestima e não tinha nada a ser orgulhoso de mim. E quando eu consegui algumas peças comediante, e quando eu via pessoas, eles me viam e riam, por exemplo, e eu ficava muito orgulhoso ver que eu sou capaz de tirar um sorriso em alguém, né? Que é difícil hoje em dia. Então, isso me ajudou muito. Mas quando eu vou a qualquer stand-up, no Netflix, ou Amazon, ou Fábio, eu não vou como público, ou como chama... Como audiência? Audiência. Eu vou como crítico. E esse é um problema. Então, o problema não é com o Fábio, o problema
Comigo. Com você. Eu acho que isso que é o problema. E aí ele te chamou no palco e você conversou com ele lá? Como foi? Sim, sempre. Ele ia muito no restaurante e quando eu fui assistir a última peça, que foi muito boa, a viagem para a Índia e outros lugares que eu acho que valeu a pena, e depois nós fomos lá depois falar com ele. Entendi. E a viagem da Índia teve influência sua, então você se viu também representado um pouco ali. Sim. Mas não é problema com o Fábio, pelo amor de Deus. Então, ó, pro futuro, quando você voltar aqui no backstage para contar o que aconteceu na sua vida nos próximos anos, você pode ter quem sabe um stand-up seu. Por que não? Por que não? Agora já fez comércio, já trabalhou com turismo, já foi pra Zona Franca de Manaus, São Paulo, restaurante. Sim. Falta só ser comediante. Quem sabe? Por que não? Escreve um roteiro aí, a gente vai junto. Tá bom. Namastê. Namastê. Você sabe o que quer dizer namastê? Não. Namastê é uma saudação indiana que quer dizer: o Deus que mora dentro de mim saúda o Deus que mora dentro de você. Muito obrigado. Então, namastê. Namastê. Muito obrigado por ter vindo, por ter topado conversar. Como eu disse, ia ser fácil porque você fala bem e é contador de história, então é fácil de conversar. Mas muito bom. Acho que é a primeira vez que eu tenho uma conversa maior assim com o senhor. Então, muito obrigado. O papo foi muito bom. E espero você de volta para contar da sua vida de comediante no futuro. Obrigado. Então, para todo mundo que está assistindo, o primeiro vídeo do ano. Então, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. E mais uma vez, muito obrigado, Laki. Obrigado. Namastê. E vão ao Tandur. Aqui, ó. Por favor. Não é? Tá aí desde 93, vai ficar mais quantos anos for, né? Se Deus quiser. Longa vida ao Tandur. É isso. Obrigado, Laki. Obrigado.